A Copa Libertadores de 2021 teve a sua final disputada no último dia 27 de novembro e colocou frente a frente Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da competição. Num jogaço pra lá de disputado e que só foi definido na prorrogação, o Palmeiras conquistou pela terceira vez em sua história o título da América. Nesse vídeo vamos atualizar a lista ano a ano de todos os campeões da Copa Libertadores desde seu início em 1960. Então já sabe, né? Já fortalece a divulgação deixando seu like no vídeo e a sua inscrição no canal se você ainda não for um inscrito. Como já mencionado, a Copa Libertadores foi disputada pela primeira vez em 1960, e os dois finalistas foram o Peñarol do Uruguai e o Olímpia do Paraguai. O jogo da ida no Estádio Centenário terminou 1-0 para os uruguaios, e na volta o empate de 1-1 deu aos carboneiros o primeiro título da Copa Libertadores. No ano seguinte, em 1961, lá estava o Peñarol disputando mais uma final da Copa Libertadores, e o adversário enfrentado foi o Palmeiras. Vencendo o jogo da ida por 1-0 no Centenário e empatando em 1-1 na volta no Pacaembu, no Brasil, o Peñarol conquistou o bicampeonato. Em 1962, lá estava o Peñarol disputando mais uma final da Copa Libertadores, e o adversário enfrentado foi o Santos de Pelé. Foram necessários 3 jogos para definir o campeão, e o primeiro disputado no Centenário terminou com vitória do Santos por 2-1. Na volta, em jogo disputado na Vila Belmiro, o Peñarol venceu o Santos por 3-2, e como consequência, o terceiro jogo desempate se fez necessário. Disputado no Monumental de Núñez, na Argentina, o Santos conquistou a sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Peñarol por 3-0. Em 1963, o Santos chegou em mais uma final da Copa Libertadores, e o adversário foi o Boca Juniors. O Peixe conquistou o bicampeonato ao vencer os 2 jogos das finais, o da ida no Maracanã por 3-2 e o da volta em La Bombonera por 2-1. Em 1964 foi quando o Independiente conquistou a sua primeira Copa Libertadores, e na final o adversário foi o Nacional do Uruguai. O jogo da ida no Centenário terminou empatado em 0-0, e na volta em Avejaneda, o Independiente conquistou o título ao derrotar os uruguaios por 1-0. Em 1965, lá estava o Independiente em mais uma final, e o adversário foi mais um clube uruguaio, sendo dessa vez o Peñarol. Cada clube venceu seu jogo como mandante, e por conta disso o terceiro jogo desempate se fez necessário. Disputado no Nacional de Santiago, no Chile, o Independiente conquistou a sua segunda Copa Libertadores ao derrotar o Peñarol por 4-1. Em 1966, pela quinta vez na década de 60, o Peñarol chegou na final da Copa Libertadores, e na ocasião o adversário foi o River Plate. Assim como na edição anterior, cada clube venceu seu jogo como mandante, e no terceiro jogo desempate, o Peñarol conquistou seu terceiro título da América ao derrotar o River por 4-2 no Nacional de Santiago. Em 1967, mais uma vez argentinos e uruguaios mediram forças na final da Copa Libertadores, e os protagonistas foram o Racing de Avejaneda e o Nacional. Ambos os jogos terminaram empatados em 0-0, e no terceiro desempate a vitória de 2-1 deu ao Racing o seu primeiro título da Copa Libertadores. Em 1968, o Palmeiras retornou à final da Copa Libertadores, e o adversário foi o Estudiantes, que estava debutando na competição. Cada clube venceu seu jogo como mandante, e no terceiro desempate, o Estudiantes conquistou a sua primeira Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras por 2-0. Em 1969, lá estava o Estudiantes em mais uma final, e o adversário foi o Nacional do Uruguai. O Estudiantes conquistou o bi ao vencer os 2 jogos das finais, o da ida no Uruguai por 1-0 e o da volta na Argentina por 2-0. Em 1970, pelo terceiro ano consecutivo, o Estudiantes disputou a final da Copa Libertadores, e mais uma vez o clube enfrentou um uruguaio. Na ocasião foi o Peñarol, e o Estudiantes ficou com a taça ao vencer o jogo da ida em seus domínios por 1-0 e segurar o 0-0 na volta no Centenário. Em 1971, Estudiantes e Nacional do Uruguai reeditaram a final de 2 anos antes, quando os argentinos ficaram com o título, só que a final de 71 foi o Nacional quem abocanhou a taça. Cada clube venceu seu jogo como mandante por 1-0, e o jogo desempate no Estádio Nacional de Lima, no Peru, terminou 2-0 para o Nacional, conquistando ali a sua primeira Copa Libertadores.
Em 1972, o Independiente retornou à final da Copa Libertadores, e o adversário enfrentado foi o Universitário do Peru. Após empatar fora de casa em 0-0, o Independiente conquistou o tricampeonato ao vencer em seus domínios por 2-1. Em 1973, mais uma vez o Independiente chegou na final, e o adversário foi o Colo-Colo do Chile. Tanto o jogo da ida quanto o jogo da volta terminaram empatados, e no desempate no Estádio Centenário, o Independiente conquistou o tetracampeonato da América ao vencer o Colo-Colo por 2-1. Em 1974, o Independiente mediu forças na final da Copa Libertadores contra o São Paulo, e cada clube venceu seu jogo como mandante, o que se fez necessário o terceiro jogo desempate. Disputado no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, o Independiente conquistou o pentacampeonato da América ao derrotar o tricolor por 1-0. Em 1975, o Independiente pelo quarto ano consecutivo chegou na final da Copa Libertadores, e o adversário enfrentado foi o União Espanhola do Chile. Cada clube venceu seu jogo como mandante, e no terceiro desempate, disputado no Defensores del Chaco, no Paraguai, o Independiente conquistou o hexacampeonato da América ao derrotar a União Espanhola por 2-0. Em 1976, mais uma vez a Copa Libertadores teve a final disputada entre argentinos e brasileiros, e os protagonistas foram Cruzeiro e River Plate. Cada clube venceu seu jogo como mandante, e no terceiro desempate disputado em Santiago, no Chile, o Cruzeiro ganhou a sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o River por 3-2. Em 1977, o Cruzeiro mais uma vez disputou a final da Copa Libertadores. Só que diferente da temporada anterior, dessa vez o clube foi derrotado pelo Boca Juniors. Cada clube venceu seu jogo como mandante por 1-0, e no desempate realizado no Centenário, um teimoso 0-0 fez com que a decisão do título fosse para as penalidades. Convertendo 5 cobranças contra 4 do Cruzeiro, o Boca Juniors ganhou a sua primeira Copa Libertadores. Em 1978, o Boca Juniors ganhou mais uma vez a competição, e na final, o adversário superado foi o Deportivo Cali da Colômbia. O jogo da ida em Cali terminou empatado em 0-0, e na volta em La Bombonera, o Boca atropelou ao golear por 4-0. Em 1979, mais uma vez o Boca chegou na final, só que diferente das duas temporadas anteriores, o clube não conquistou o título. Pela frente, o Boca enfrentou o Olímpia, que venceu o jogo da ida em seus domínios por 2-0. Na volta na Argentina, o empate de 0-0 deu ao Olímpia o seu primeiro título da América. Em 1980, o Nacional do Uruguai retornou à final da Copa Libertadores, e pela frente o clube mediu forças contra o Internacional. Após arrancar o empate de 0-0 no Beira-Rio, o Nacional conquistou a América ao derrotar o Inter por 1-0 no Centenário. Em 1981, o campeão da Libertadores foi o Flamengo, que estava disputando a competição pela primeira vez. Na finalíssima, o Flamengo mediu forças contra o Cobreloa do Chile, e como cada clube venceu seu jogo como mandante, o terceiro jogo desempate se fez necessário. Disputado no Centenário em Montevidéu, o Flamengo ficou com a taça ao derrotar os chilenos por 2-0. Em 1982, o Cobreloa chegou mais uma vez na final da Copa Libertadores, e assim como em 81, o clube foi mais uma vez derrotado. O adversário foi o Peñarol, que empatou o jogo da ida em seus domínios por 0-0. Na volta, a vitória de 1-0 em Santiago deu aos Carboneiros o seu quarto título da Copa Libertadores. Em 1983, o Peñarol estava de novo na final, e pela frente o clube mediu forças contra o Grêmio de Renato Portaluppi. O jogo da ida no Centenário terminou empatado em 1-1, e na volta no Olímpico, o Grêmio ganhou a sua primeira Copa Libertadores ao derrotar os uruguaios por 2-1. Em 1984, o Independiente retornou à final da Copa Libertadores, e pela frente o clube enfrentou o atual campeão, o Grêmio. O jogo da ida disputado no Brasil terminou com vitória argentina por 1-0, e na volta o empate de 0-0 deu ao Independiente o heptacampeonato da Copa Libertadores. Em 1985, a Copa Libertadores foi mais uma vez ganha por uma equipe argentina, sendo na ocasião o Argentino Juniors.
A final foi contra o América de Cali, e como cada clube venceu seu jogo como mandante por 1-0, o terceiro jogo desempate foi necessário. Disputado no Defensores del Chaco, no Paraguai, o placar no tempo regulamentar terminou empatado em 1-1, e por conta disso as penalidades se fez necessária. Convertendo 5 cobranças contra 4 do América, o Argentino Júnior conquistou a sua primeira e única Copa Libertadores. Foi em 1986 que o River Plate ganhou a sua primeira Copa Libertadores, e o adversário derrotado na final foi o América de Cali. O River venceu ambos os jogos das finais, o da ida na Colômbia por 2-1 e o da volta na Argentina por 1-0. Em 1987, pelo terceiro ano consecutivo, o América de Cali chegou na final da Copa Libertadores, e essa, sem sombra de dúvidas, foi a final mais dolorida perdida pelo clube. Cada clube venceu seu jogo como mandante, e no terceiro jogo desempate, o América poderia até empatar, que mesmo assim ficaria com o título. E era isso que estava acontecendo até o último minuto da prorrogação, mas com o Peñarol fazendo o gol no último minuto, o tão sonhado primeiro título da América foi de água abaixo. Em 1988, mais um clube uruguaio chegou na final da Taça Libertadores, e foi o Nacional o representante. Na final, o clube derrotou o Newell's Old Boys da Argentina, que venceu o jogo da ida em seus domínios por 1-0. Na volta no Centenário, o Nacional aplicou um 3-0 com autoridade. Em 1989, a final da Copa Libertadores colocou frente a frente o Olímpia do Paraguai contra o Atlético Nacional da Colômbia, e cada clube venceu seu jogo como mandante por 2-0. Como na época não existia mais a regra do terceiro jogo desempate, se o segundo jogo da final terminasse com o placar global empatado, seria necessário as penalidades. O Atlético Nacional ganhou seu primeiro título ao converter 5 cobranças contra 4 do Olímpia. Em 1990, o Olímpia retornou à final da Libertadores, e pela frente o clube mediu forças contra o Barcelona de Guayaquil do Equador. Vencendo o jogo da ida por 2-0 e empatando fora de casa por 1-1, o Olímpia ganhou a sua segunda Copa Libertadores. Em 1991, pelo terceiro ano consecutivo, lá estava o Olímpia na final da Copa Libertadores, só que dessa vez o clube não foi páreo para o Colo-Colo do Chile. O jogo da ida no Paraguai terminou empatado em 0-0, e na volta em Santiago, o Colo-Colo aplicou 3-0 com autoridade. Foi em 1992 que o São Paulo ganhou a sua primeira Copa Libertadores, e pela frente o clube derrotou o Newell's Old Boys da Argentina. Ambos os jogos terminaram com a vitória dos mandantes por 1-0, e o segundo, disputado no Morumbi, teve de ir para as penalidades. Convertendo 3 cobranças contra 2 do Newell's, o São Paulo ganhou a sua primeira Taça Libertadores. No ano seguinte, em 93, o São Paulo alcançou o bicampeonato, e pela frente o clube mediu forças na final contra a Universidade Católica do Chile. Sapecando 5-1 na ida no Morumbi e perdendo por 2-0 na volta em Santiago, a taça novamente foi para as mãos do tricolor. Em 94, pelo terceiro ano consecutivo, o São Paulo chegou mais uma vez na final da Libertadores, e novamente o adversário pela frente foi uma equipe argentina. O Vélez Sarsfield, que naquele ano estava jogando pela primeira vez em sua história uma final, derrotou o tricolor na disputa de pênaltis, após cada clube venceu seu jogo como mandante. Em 1995, o campeão da América foi o Grêmio, e na final, o tricolor de Luiz Felipe Scolari derrotou o Atlético Nacional da Colômbia. 10 anos após ganhar a sua primeira Copa Libertadores, o River Plate voltou a vencer a competição, e curiosamente o título foi ganho em cima do mesmo adversário de 10 anos antes. O América de Cali teve mais uma chance de conquistar pela primeira vez a Libertadores, só que pela quarta vez fracassou na tentativa, e os resultados das finais foram 1-0 na Colômbia e 2-0 para o River Plate na Argentina. Em 1997, o Cruzeiro retornou à final da Libertadores, e pela frente o clube mediu forças contra o Sporting Cristal do Peru. O jogo da ida em Lima terminou empatado em 0-0, e na volta o Cruzeiro ficou com a taça ao derrotar os peruanos por 1-0. 1998 foi o ano do centenário do Vasco, e para ficar ainda melhor, o clube foi campeão da Copa Libertadores sobre o Barcelona de Guayaquil. O Vasco venceu os 2 jogos das finais, o da ida em São Januário por 2-0 e o da volta no Equador por 2-1. Em 1999, o Palmeiras ganhou a sua primeira Copa Libertadores, depois de ter amargado 2 vices na década de 60. O adversário superado foi o Deportivo Cali, e o título veio nas disputas de pênaltis.
Em 2000, o Boca Juniors ressurgiu no cenário continental, ao voltar a ganhar a Copa Libertadores, e na final o clube superou o Palmeiras. O título veio na disputa de pênaltis após os 2 jogos das finais terminarem empatados. Em 2001, o Boca novamente ganhou a América, e na final o adversário foi o Cruz Azul do México. Cada clube venceu um jogo como visitante, e o grande campeão só foi conhecido na disputa de pênaltis. O Boca converteu 3 cobranças, enquanto que o Cruz Azul converteu apenas uma. Em 2002, o Olímpia do Paraguai se tornou o segundo clube a vencer a Copa Libertadores em pleno ano do seu centenário, e na final o clube superou a surpresa São Caetano. O título só foi confirmado na disputa de pênaltis, e a finalíssima foi disputada no Pacaembu. 40 anos depois, Boca Juniors e Santos se reencontraram na final da Copa Libertadores. Só que diferente do resultado de 1963, dessa vez foi o Boca quem ficou com o título. Os argentinos venceram ambos os jogos das finais, o da ida em La Bombonera por 2-0 e o da volta no Morumbi por 3-1. Em 2004, demonstrando toda a sua força continental, o Boca mais uma vez chegou na final da Libertadores. E pela frente, o adversário foi o azarão Once Caldas da Colômbia. Ambos os jogos terminaram empatados, e nas penalidades o Once Caldas superou o Boca Juniors ao converter 2 cobranças contra nenhuma do Boca. Em 2005, pela primeira vez na história da Copa Libertadores, 2 clubes de um mesmo país fizeram a final, e os protagonistas foram o Atlético Paranaense e o São Paulo. O tricolor do Morumbi foi quem ficou com o título, ao empatar fora de casa em 1-1 e golear em seus domínios por 4-0. Em 2006, surpreendentemente, a final da Copa Libertadores reuniu 2 clubes brasileiros mais uma vez, e lá estava o São Paulo de novo na final. O adversário foi o Internacional, que ficou com o título ao vencer o tricolor no Morumbi por 2-1 e empatar em seus domínios em 2-2. Em 2007, a final da Copa Libertadores reuniu um clube brasileiro e um argentino. E se não bastasse, o argentino era o Boca Juniors. O Grêmio não foi páreo para o time de Riquelme, que venceu o jogo da ida em seus domínios por 3-0 e obteve nova vitória no Olímpico por 2-0. A decisão de 2008 colocou frente a frente 2 clubes que nunca haviam disputado uma final, e os protagonistas foram a LDU do Equador e o Fluminense. Foram os equatorianos quem ficaram com o título, com a decisão sendo definida nas penalidades após o placar global terminar empatado. A final da Libertadores em 2009 foi disputada entre um clube brasileiro e um clube argentino, e foram os argentinos quem levaram a melhor. Após empatar em 0-0 fora de casa, o Cruzeiro chegou a sair na frente do marcador no Mineirão, mas permitindo a virada do Estudiantes, deu adeus ao tão sonhado tricampeonato da América. Em 2010, o Internacional retornou à final da Copa Libertadores, e pela frente o Colorado mediu forças contra o Chivas Guadalajara do México. O Inter conquistou o bicampeonato ao vencer os 2 jogos das finais, o da ida no México por 2-1 e o da volta no Beira-Rio por 3-2. Em 2011, o Santos reeditou a final de 1962 contra o Peñarol, e assim como em 62, o Peixe novamente ficou com a taça. O jogo da ida no Centenário terminou empatado em 0-0, e na volta no Pacaembu, o time de Neymar ficou com a taça ao derrotar os uruguaios por 2-1. Em 2012, o Boca Juniors retornou à final da Libertadores contra um time brasileiro, e esse time era o Corinthians, que a todo custo tentava ganhar a sua primeira Copa Libertadores. O jogo da ida em La Bombonera terminou empatado em 1-1, e na volta o Timão conquistou a América de maneira invicta ao derrotar o Boca por 2-0. A final da Copa Libertadores de 2013 reuniu Atlético Mineiro e Olímpia do Paraguai. E como cada clube venceu seu jogo como mandante por 2-0, a decisão teve de ir para as penalidades. O Galo ficou com a taça ao converter 4 cobranças contra 3 dos paraguaios. A final de 2014 reuniu 2 clubes que nunca haviam disputado uma final, sendo eles o Nacional do Paraguai e o San Lorenzo da Argentina. Foi o time do Papa Francisco quem ficou com a taça, ao empatar no Paraguai por 1-1 e ganhar em seus domínios por 1-0. Em 2015, pela terceira vez na história, um time mexicano chegou na final da Taça Libertadores, e o time em questão era o Tigres, que mediu forças contra o River Plate. O jogo da ida no México terminou empatado em 0-0, e na volta na Argentina, o River não tomou conhecimento dos mexicanos e aplicou um 3-0.
Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia chegou na final da Copa Libertadores após 21 anos. E na final, os colombianos mediram forças contra a surpresa Independiente del Valle do Equador. O Nacional ficou com a taça ao empatar fora de casa por 1-1 e ganhar em seus domínios por 1-0. Em 2017, mais um clube estreou em finais, e esse clube foi o Lanús da Argentina. Pela frente, o clube mediu forças contra o Grêmio, e foi o tricolor de Renato Gaúcho quem ficou com a taça, ao ganhar ambos os jogos, o da ida na Arena por 1-0 e o da volta na Argentina por 2-1. Em 2018, a final da Copa Libertadores colocou frente a frente os dois rivais históricos, Boca Juniors e River Plate, e foi o River quem ficou com a taça. O jogo da ida em La Bombonera terminou empatado em 2-2, e o da volta, que a princípio seria realizado no Monumental de Núñez, teve de ser cancelado por conta da má conduta dos torcedores do River Plate. Remanejado para a Europa, mais precisamente no Santiago Bernabéu, em Madrid, o River ganhou por 3-1 do Boca Juniors na prorrogação e conquistou o tetracampeonato da América. A partir de 2019, a Copa Libertadores passou a ser disputada em final única e com sede previamente escolhida, e a final de estreia nesse formato reuniu Flamengo e River Plate. O rubro-negro, numa virada épica nos minutos finais, conquistou o bicampeonato da América ao derrotar o River Plate por 2-1. A final da Libertadores de 2020 colocou frente a frente os dois rivais históricos Palmeiras e Santos, e assim como em 2019 o título foi definido nos minutos finais. Realizada no Maracanã, o Palmeiras derrotou o Santos por 1-0 com gol de Breno Lopes. E a final de 2021 colocou frente a frente Palmeiras e Flamengo, os dois vencedores das duas últimas edições. Num ótimo jogo, cheio de chances para os dois lados, o Palmeiras levou a melhor ao vencer por 2-1, resultado esse que só foi definido na prorrogação. Foi o terceiro título da América do Palmeiras, que se junta a São Paulo, Santos e Grêmio como os maiores campeões da Libertadores no Brasil. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários juntamente com seu like no vídeo.